A língua inglesa é muito mais frequente aqui em Portugal do que ela é no Brasil, geralmente. Como eu falei, muitas empresas de tecnologia acabam se mudando de outros países da Europa para ter os seus escritórios aqui em Portugal. Além disso, o país tem ganhado consecutivamente por diversos anos como o melhor destino turístico do mundo. Isso faz com que vários americanos, ingleses, franceses, italianos se mudem para Portugal. Infelizmente, esses estrangeiros que se mudam para Portugal e muitas vezes trabalham com a gente em times de tecnologia, eles não aprendem português do dia para a noite. Para vocês terem uma ideia, na primeira empresa que eu trabalhei aqui em Portugal, eu participei de 3 times, 3 equipes diferentes. Nessas 3 equipes, somente uma era formada por pessoas que falavam português. Todas as pessoas falavam português. Nos outros times, a gente tinha pelo menos uma pessoa que não falava nada de português. E quando isso acontece, a língua oficial do time inteiro acaba mudando para o inglês. Quando você trabalha em empresas de tecnologias maiores aqui em Portugal, a chance de você trabalhar com pessoas de outras nacionalidades aumenta muito. Eu quero deixar claro que eu não estou dizendo isso tudo para concluir que você precisa ser fluente em inglês, mesmo que algumas vagas peçam fluência. O que essas empresas querem é ter um time onde as pessoas conseguem se comunicar. Então o que você precisa é entender o que as pessoas estão dizendo e você precisa também conseguir expressar a sua linha de raciocínio. Alguns exemplos de situações que você vai precisar usar o seu inglês é no dia a dia, nos chats como o Slack, em mensagens de commit, né? Você vai ter que deixar o seu relatório, digamos assim, em inglês e em reuniões de forma geral, né? Eu sei que muitas pessoas têm um certo medo de dar esse passo na carreira internacional porque acreditam que o seu inglês é defasado, mas eu quero dizer 2 coisas muito importantes. A primeira delas é que a maior parte do seu tempo você vai estar trabalhando aqui da mesma forma que você trabalha no seu emprego atual. Você vai passar muito tempo analisando o código, lendo e escrevendo código, escrevendo testes, pesquisando na internet. E você vai usar, para esses casos, o mesmo nível de inglês que você já usa hoje. A segunda coisa é sobre nível de inglês. Aqui em Portugal as pessoas são educadas a lidar com inglês ou falar minimamente inglês desde criança. Mas isso não quer dizer que os portugueses, primeiro, amam falar inglês, amam em falar em outra língua, eles preferem falar em português, e segundo, não quer dizer que eles também não errem. Aliás, eu trabalhei com italianos, eu trabalhei com franceses, eu trabalhei com pessoas da Moldávia, eu trabalhei com pessoas do mundo inteiro. E sabe o que todas essas pessoas têm em comum? O inglês não é a primeira língua dessas pessoas. Todas essas pessoas cometem erros. Então, infelizmente, a gente tem uma cultura no Brasil de apontar o dedo para o inglês dos outros, mas a verdade é que as coisas aqui são bem mais tranquilas sobre errar em inglês, né? Eu já fiz aula de inglês aqui e a própria professora disse que a gente acaba aprendendo inglês nesses ambientes multiculturais e a gente acaba falando várias coisas erradas, porque o importante é se comunicar e não cometer erros. Talvez depois de eu ter dito isso tudo, você ainda esteja pensando, Cláudio, você não está entendendo a minha situação. Eu não me sinto confortável com o inglês, eu acho que o meu inglês ainda tem muito que melhorar, eu não consigo me expressar e eu realmente não me sinto confortável em inglês. Então, para você que está se sentindo nessa situação, eu tenho 2 mensagens. A primeira mensagem é que a gente tem que ser honesto e sim, não ter um inglês minimamente confortável para se comunicar pode te limitar em vagas aqui em Portugal. Mas eu não quero que você se desanime, porque existe um mercado para esse tipo de profissional aqui também. Eu já fiz entrevistas para empresas que eram totalmente portuguesas, onde no dia a dia eu não ia lidar com inglês ou eu ia ter que falar inglês muito raramente. Por quê? Porque essas empresas eram totalmente de pessoas que falavam português, eram empresas portuguesas mesmo. Então sim, existe um espaço para você se você estiver nessa situação. Existe esse espaço aqui em Portugal. A segunda mensagem muito importante, se você não se sente confortável com o inglês, é que Portugal é o lugar perfeito, é o seu próximo passo perfeito para a sua carreira internacional.
Porque você vai continuar falando português no dia a dia, mas você vai ser exposto à língua inglesa num nível muito maior do que você seria no Brasil. Então, eu posso falar isso pela minha própria experiência. Quando eu cheguei aqui em Portugal, meu nível de inglês era muito ruim. Mas eu fui obrigado a falar, eu não tinha opção. Ou eu falava, ou eu falava. E por ter essa obrigação, meu nível de inglês evoluiu muito nos últimos anos. Coisas que eu achava impossível no dia que eu cheguei aqui em Portugal, hoje eu faço. Hoje o meu time é um time britânico, na verdade. Eu tenho contato com somente 2 pessoas que falam português no meu time. Todo o resto são pessoas da Inglaterra. Então eu sou obrigado a me comunicar em inglês por escrita, a comunicar em inglês, né, por vídeo, chamada. Isso não quer dizer que eu me considere fluente. De novo, a fluência, né, ela é muito mais no sentido de conseguir se comunicar do que não cometer erros. No próximo módulo, quando a gente for buscar vagas de emprego juntos, eu vou te apresentar como você pode identificar o nível de inglês que essas vagas estão exigindo. Mas a mensagem final aqui é: não coloque o inglês, não transforme o inglês na maior barreira para você vir para Portugal. Não se limite por causa do seu inglês. Existe uma chance muito grande de você estar julgando o seu inglês de uma forma totalmente errada. Existe uma grande chance de você estar colocando o seu inglês lá embaixo, mas na verdade você tem um nível de inglês razoável para trabalhar, mas você só não sabe disso porque você não tem o contato no dia a dia que você vai ter aqui. E mesmo assim, mesmo que com certeza o seu inglês seja ruim, existe um mercado para essas pessoas que falam menos inglês aqui, e você pode ainda usar Portugal como uma oportunidade para você mudar esse seu cenário do inglês. Então, não desista por causa do inglês.